Atos 27, o livro de Atos foi escrito por um médico chamado Lucas. Lucas escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, né? E o livro de Atos. Eu vou começar pelo versículo 1 do capítulo 27. Lemos assim: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos e a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio, de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Amém. Bom, deixa eu explicar só um pouquinho até aqui, para a gente ir entendendo a história, para você compreender a história. Paulo não estava fazendo um cruzeiro, Paulo não estava em um passeio de navio, Paulo estava preso. Nesse navio, Paulo era um prisioneiro, sendo levado para a Itália, para ser julgado. E junto com ele, havia outros prisioneiros. Então eles já saíram em um momento um pouco delicado para a viagem, e chegaram até aonde nós lemos aqui. Já começamos a ver que navegando, versículo 4, debaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, quando eles chegaram em determinado lugar, eles precisariam viajar para a Itália, mas era uma época um pouco complicada, em que o mar era revolto, e a navegação não era boa, não era um tempo bom para se navegar. Aí nós lemos o versículo de número 6, deixa eu puxar aqui, peraí, 6, e achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Continuando: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos debaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegando a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laséia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, e Paulo os admoestava. Nós vemos que a história aqui, Paulo não tem nada a ver com a viagem, Paulo não fala nada, Paulo não toma decisão nenhuma, e eles começam a viajar. E quando a Bíblia diz, e também já passando o jejum, era uma época em que os judeus faziam um jejum o dia inteiro, para perdão dos pecados. Esse jejum geralmente era perto do final do ano, geralmente para o mês de outubro, então era uma época de difícil navegação naqueles lugares. Mas como Paulo era apenas um prisioneiro, e ele vendo que a situação estava um pouco complicada, que a viagem que eles iriam fazer era uma viagem perigosa, ele resolveu dar uma palavra, ele resolveu dar um conselho. Então Paulo diz assim, no versículo de número 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só por navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Olha que Paulo disse para aquelas pessoas: olha, essa navegação vai ser muito perigosa. Em outras palavras, é melhor a gente esperar um pouco.
é melhor nós nem sairmos daqui desse porto, porque a navegação, ela vai ser muito perigosa, para o navio e para as nossas vidas, nós vamos correr risco de vida nessa viagem. Só que Paulo era apenas um prisioneiro, mas ao mesmo tempo que ele era um prisioneiro, ele era um homem de Deus. Ao mesmo tempo que ele era um prisioneiro, ele era um homem de fé. Nós estamos falando, não é de qualquer pessoa, estamos falando do apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários da história, poderia dizer, da humanidade. Então Paulo, um homem cheio de fé, mas ele olha para os sinais dos tempos, ele olha para o mar revolto, ele olha para a época em que estava, mas com toda a fé que ele tinha, nós vemos Paulo dizendo assim: gente, essa viagem vai ser perigosa, é melhor nós não irmos. Quando eu gosto de ir lendo, hoje estava meditando nesse texto, eu gosto de ir lendo e buscando algumas coisas para a gente entender, para aplicar no dia a dia, para aprender. E quando falamos de Paulo, um homem de muita fé, e de repente ele diz assim: olha, essa viagem é perigosa, é melhor a gente não ir. Aí eu começo a pensar um pouco sobre fé. As pessoas confundem muito a fé. Elas acham que fé é um sentimento que vem, que passa e de repente volta e depois vai de novo. Mas a fé não é sentimento, a fé não é sentir, a fé é crer. A fé é crer naquilo que a palavra de Deus diz. A fé é crer naquilo que Deus fala. Só que também nós não podemos ter uma fé como algumas pessoas têm, que elas vão além da palavra de Deus. As pessoas dizem assim: eu tenho fé. Aí a gente entra em cada furada e a gente fala: não, eu tenho fé, Deus vai fazer. E aí a gente quebra a cara, a gente para e pensa: mas espera aí, mas eu tinha tanta fé, por que não deu certo? É porque nós precisamos ter fé. Só que Deus nos dá sabedoria, inteligência, para nós analisarmos e ter uma fé em Deus. Ao mesmo tempo, a fé é algo sobrenatural, a fé é uma escolha, eu escolho acreditar. Só que eu preciso analisar com carinho. Algumas pessoas hoje em dia, quando diz alguma palavra no meio cristão, e ela tem algum receio, ou ela analisa de uma forma diferente, ela é taxada como aquele que não tem fé. A pessoa: mas peraí, você não tem fé? Vamos, você não tem, é uma furada, mas a gente não tem fé, tem que ir, Deus vai fazer. Mas nós temos que ter a sabedoria para analisarmos. Paulo era um homem de fé, ele poderia dizer: vai esse navio para onde vocês quiserem, Deus vai guardar a gente, Deus vai proteger a gente. Mas ele disse assim: gente, é o seguinte, vamos tomar cuidado, porque essa viagem vai ser perigosa. Só que quem era Paulo? O chefe do navio? Quem era Paulo? O capitão do navio? Não, ele é apenas um preso. Aí nós lemos o versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então isso também é normal. Paulo não podia deixar de falar, mas certamente, dificilmente ele seria ouvido, mesmo sendo uma pessoa importante. Mas nesse momento ele era apenas um prisioneiro dentro de um navio com exatamente 276 pessoas, e entre elas vários prisioneiros. Aí nós vamos continuando lendo o versículo 12: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem o que desejava, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Ou seja, tomaram a decisão, acharam que seria melhor, não ouviram o que Paulo tinha para dizer, tomaram algumas precauções, foram costeando Creta, tentaram não entrar muito mar adentro, apenas aquilo que era necessário. Viram um vento que parecia favorável, isso aqui deve ser bom, então vamos embora, e embarcaram. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós confundimos o livre-arbítrio que Deus nos deu com vontade de Deus.
Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós temos algo que nós queremos, e aí nós achamos que é a vontade de Deus, e aí nós oramos, pedimos para Deus confirmar, mas não precisa Deus confirmar, porque nós confirmamos antes de Deus falar alguma coisa, já está confirmado, porque é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente quer ver, e é interessante que nós começamos a enxergar exatamente aquilo que nós queremos ver. Por exemplo, você quer comprar um carro, você quer comprar um Fiat Uno, aí você quer comprar um Fiat Uno da cor vinho, aí você pensa, aqui na cidade quase não tem um Fiat Uno da cor vinho, aí você pensa em comprar, aí quando você pensa em comprar, você sai na rua, o que passa perto de você de Fiat Uno da cor vinho, você fala, mas de onde saiu tudo isso? Mas tem muito carro dessa cor, mas espera aí, mas por que tanto assim? Não tinha, era que a sua mente estava fechada para isso, não era importante, você não estava olhando e prestando atenção, e às vezes nós olhamos para muitas coisas da vida, sem prestar atenção, e quando paramos para prestar atenção, nós começamos a enxergar, e enxergamos muito aquilo que nós queremos, e às vezes nós enxergamos algumas coisas que nós queremos enxergar, achamos que é a vontade de Deus, então tomamos decisão, mas muitas vezes não é a vontade de Deus, mas por que Deus permitiu? Porque é livre-arbítrio, nós podemos escolher, a vida é feita de escolha, você tem escolha, e você escolhe o que você quiser. Eles escolheram e caminharam na sua viagem, versículo 14, mas não muito depois, que eles estavam mar adentro, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, um pé de vento chamado Euroaquilão, não é El Ninho, é Euroaquilão, é um encontro de duas direções de vento, vinha um vento forte do norte, um vento forte em direção contrária, e o mar ficava muito revolto, e nesse caso o mar ficou muito revolto, e começou uma grande tempestade, em que eles deveriam atravessar, e Paulo estava dentro deste navio, Paulo estava agora no olho do furacão, como se diz por aí, aqui quase que literalmente, Paulo estava agora numa grande tempestade. Você sabe que quando falamos em tempestade de forma análoga, nós fazemos algumas comparações com as nossas vidas, com os dias de hoje, e quando falamos de tempestade, falamos de problemas, dificuldades, coisas que nós estamos enfrentando, falamos de crise, e às vezes você esteja passando hoje por uma tempestade, talvez em alguma área da vida você esteja passando por uma tempestade. Eu defendo, eu prego e sempre falo, a grande maioria das nossas tempestades é provocada por nós mesmos, pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Mas existe tempestade que você entra e não é escolha sua, e não é decisão sua. Paulo não escolheu estar ali, Paulo não decidiu estar ali, mas ele estava na tempestade. A escolha não era dele, ele não tinha poder para escolher, ele não tinha nessa situação autoridade para escolher, assim como falamos, se eu não me engano, domingo passado ou retrasado, sobre Noemi. Noemi, ela saiu da terra do pão, do lugar de bênção, e foi para a terra da maldição. Ela foi porque o marido decidiu, o marido escolheu, e ela teve que acompanhá-lo. Quando o marido e os filhos faleceram, ela teve a chance de voltar, e ela voltou então trazendo com ela Ruth. Então existem tempestades que você não escolhe estar, você não decidiu estar, mas às vezes por algumas razões você acaba entrando nela. E só para deixar bem claro, a tempestade da vida, ela não olha para credo religioso, ela não olha para classe econômica, a tempestade vem para todo mundo, as lutas da vida vêm para todo mundo. Continuando a leitura, versículo 15, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, não deixando
nos deixando ir à toa. Esse deixando ir à toa, talvez na sua versão tenha a palavra mais conhecida de nós, deixando ir à deriva. Ou seja, é aquele momento em que a tempestade é forte, aí tenta segurar, vira para um lado, vira para o outro, não dá certo, de repente percebe que se perde a direção e o barco já estava, o navio estava à deriva. Ou seja, sem direção nenhuma. Esse é um momento assustador, quando se está à deriva na tempestade. Imagina você numa tempestade que você não tem direção. Esses dias mesmo, nós olhamos pela televisão algumas enchentes, né? Semana passada mesmo teve. Esses dias veio uma chuva muito forte no Rio de Janeiro. A gente olha de fora, irmãos, e pensa assim: mas esse povo não sabe que ali é ponto de alagamento? Esse povo não sabe por que estava lá? Mas é diferente. Você vive num pequeno pedaço do paraíso, que é a Ilha Solteira. Você não imagina como é alguns lugares. Você está num trânsito, alguns túneis em São Paulo, vem enchente, não tem para onde você ir. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, no primeiro dia que eu fui no primeiro dia da primeira vez no Rio de Janeiro, cheguei lá à tarde. Eu fui à noite jantar num lugar lá, num bairro. Fui simplesmente jantar perto do Teatro Municipal. Tem um bairro lá, Ceilândia. E eu fui só jantar. E tudo tranquilo, eu estava jantando. Aí quando eu estava terminando de jantar, começou a chover. E não tem como sair na chuva. Vamos esperar um pouco? Vamos. Esperamos uma meia hora. Mas quando a chuva deu uma diminuída e nós fomos sair, não tinha como passar. Estava tudo alagado. E a gente precisava chegar no hotel. Primeira vez no Rio de Janeiro, ficar à noite, passar a noite na rua não é muito legal. Então vamos enfrentar. Enfrentamos enxurrada, uma enchente, e tive que andar no meio de uma água suja, fétida, podre, cheia de lixo, quase até na cintura. Tive que romper para atravessar, para chegar perto do hotel, dar a volta, encontrar caminhos, ou seja, em um jantar. Então às vezes a tempestade vem, e as pessoas nem sabe o que está acontecendo. Em Franca também teve esses dias uma grande tempestade. Você olha e você vê os carros assim sendo levados pela água. Mas cadê o motorista? Já saiu de lá. E se estiver lá dentro, dá para virar para a direita? Dá para virar para a esquerda? Não, porque o pneu não tem mais atrito com o solo. Então ele vai como um navio à deriva. Ele vai para onde a água mandar. Ele vai para onde a tempestade mandar. Ele fica sem controle. E a pior coisa que tem é você estar dirigindo um veículo. E eu não sei se você já teve algum veículo dirigindo sem controle. Eu já, 2 vezes, dirigindo uma perua rural das boas que o meu pai tinha na época que tínhamos carvoaria. E era aquela situação, né? A manga de direção estava amarrado com arame. Olha só as ideias. E eu vim da fazenda quase 1 hora para chegar em Selvíria, numa estrada de terra. E chegou determinado momento que esse arame rasgou, quebrou, porque vira para lá, vira para cá, olha as ideias. E quebrou. E a barra de direção lá embaixo, é ela que vai ligar o volante e a direção, direita, esquerda, como você vai virar. Quando se quebra a barra de direção, o volante fica solto. E não tem como você controlar o veículo. Não tem como. Então a única coisa que eu pude fazer, tentando segurar no freio, ele foi sem destino, bateu num barranco, ergueu 2 rodas, pensou assim, tombo ou não tombo? Aí ele resolveu não tombar, aí caiu para o lugar certo. Mas é terrível, você quer dirigir, não tem como. Parece brincadeira o que eu estou dizendo, mas uma vez estava com um caminhão carregado de lenha, fiz a curva, a hora que eu fiz a curva, o caminhão, caiu de lado, o pneu da frente, assim, o pneu da frente saiu na frente do carro, e você não tem o que fazer, não tem controle. Nesse caso ele bateu, enroscou e parou. Mas quando você perde direção, não tem o que fazer. Um navio, uma navegação à deriva, é sem direção. E se tem uma coisa apavorante na nossa vida, é quando chega aquele momento em que você não tem mais direção. Você entra numa situação e você já não sabe mais o que fazer. Se eu chamasse aqui na frente todo mundo aí que já tem um pouco mais de experiência de vida, talvez poderia contar um testemunho assim. Chegou no momento, e agora? O que eu faço?
E agora, o que vai dar para fazer? E agora, para onde nós vamos? Fica meio perdido. E ao mesmo tempo também, nós, seres humanos, temos uma fixação por controle. O homem gosta de controle. E eu acho interessante, eu gosto de meditar dessa forma. Nós oramos a Deus para Ele tomar o controle da nossa vida. Só que Deus muitas vezes não toma o controle da nossa vida. Sabe por que muitas vezes Deus não toma o controle da nossa vida? Porque nós não deixamos. Nós falamos, Deus toma o controle, mas a gente continua querendo dirigir. E quando Deus toma o controle, nós ficamos assustados, mas peraí, mas se está no controle de Deus, confia, vai firme, vai em frente, mas nós temos medo até de colocar no controle de Deus, nós queremos estar controlando. Quantas coisas nós oramos e colocamos nas mãos de Deus, mas antes que Deus tome uma providência, nós resolvemos. Então o navio estava indo à deriva, versículo 18, e andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, ou seja, começaram a tirar peso do navio, começaram a jogar algumas cargas fora, algumas coisas fora, e certamente entre elas, um pouco da alimentação. 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia já muito dia, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha aqui para mim, irmãos, a gente lendo assim, contando a história, parece bem simples, né? Mas você pode imaginar, 276 pessoas no navio, e o navio à deriva, e eles sem saber o que fazer, jogaram comida fora, a direção, não tinha GPS naquela época, ninguém tinha um Google Maps para o mar, não tinha, então eles tinham aparelhos que precisavam, na grande verdade, do sol e da lua, das estrelas para se dirigir, e a tempestade era forte por muito tempo. Nós acabamos de ler que por muitos dias eles não avistavam o sol, por muitos dias não tinha visto uma estrela no céu, eles estavam totalmente perdidos, jogaram a comida fora, começaram a jogar parte do navio fora, e de repente, a pior de todas as coisas aconteceram, eles perceberam que iam morrer. Eles pensaram assim, olha, não temos mais como continuar, nós vamos morrer. E vou ler de novo o versículo 20, e não parecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Qualquer resquício de esperança que eles tinham de sobreviver, agora havia se perdido. Eles estavam assustados, apavorados, e já acreditando que a morte era o destino final. Versículo 21. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, aí entra em ação de novo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, assim evitaríamos esse incômodo e esta perdição. Olha aqui para mim, Paulo chegou e falou assim, gente, eu não falei? Sabe, igual a mãe da gente fala para a gente, eu não falei? Eu não disse? Paulo falou, gente, eu não falei? Eu não disse que não seria a melhor decisão? Eles tomaram uma decisão, e a decisão que eles tomaram, levaram eles para uma grande tempestade. Às vezes nós tomamos uma decisão, nós tomamos decisões o tempo todo. Eu costumo dizer que a vida é feita de decisões. Você decidiu hoje vir aqui. Algumas pessoas decidiram ficar em casa, feriado. Algumas pessoas decidiram até pular o carnaval. Depois eu peço perdão para Deus, domingo que vem tem ceia. Você decidiu, a decisão é de cada um, a vida é de cada um. Só que algumas decisões que nós tomamos, nos colocam no meio da tempestade. E a decisão que eles tomaram, colocaram eles no meio da tempestade. É por isso que precisamos.
Eu digo isso, vou repetir novamente, você me ouviu falar muitas vezes, vai me ouvir tantas vezes ainda, peça sempre a Deus sabedoria, porque nós precisamos decidir, e a sabedoria é que vai nos ajudar a decidir cada vez melhor. É claro que você não vai decidir tudo de forma correta, haverá decisões erradas e trará alguns problemas, dependendo da situação ou a decisão, trará tempestade, dependendo da decisão, trará a falta de esperança de viver, dependendo da decisão. Eles estavam assim, versículo 22, mas agora vos admoesto que tenham bom ânimo. Olha só, irmãos, Paulo falou, eu não avisei, mas agora, irmãos, fica tranquilo. Agora tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha aqui para mim, Paulo falou assim, agora tenha bom, no meio do desespero, no meio do sofrimento, a Bíblia não conta, mas acredito que tinha gente chorando, tinha gente que havia desmaiado, tinha gente passando mal, tinha gente entregue já à morte esperando morrer, tinha gente talvez querendo se jogar no mar e morrer de vez, mas Paulo disse, gente, no meio da tempestade, tenha bom ânimo, fiquem tranquilo. Mas o que fez Paulo se levantar depois de tantos dias, porque ele não falou antes? Depois de tantos dias, gente, fica tranquilo, porque a vida de ninguém, de nenhum de vocês se perderá, só do navio. Será que Paulo resolveu dar uma esperança para eles continuarem lutando? Por que Paulo disse isso? Por uma única razão. Versículo de número 23, disse Paulo, porque esta noite, essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha aqui para mim, por favor. O anjo de Deus, a quem eu sou, ou a quem eu pertenço, e a quem eu sirvo, esteve comigo. Diga assim, o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu pertenço. Deixa eu te perguntar, você é de quem e pertence a quem? A Deus, não ao anjo de Deus, a Deus. Mas o anjo do Senhor, a quem eu sou, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo. Diga bem forte, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu pertenço, está comigo. Pastor, mas aí está falando sobre esteve. Não, mas eu estou trazendo para a gente hoje, ele está comigo. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra do mal. Então o anjo do Senhor está com você. Olha para o seu irmão, dá aquele sorriso mais bonito que você tem, fala, o anjo do Senhor está contigo, irmão, fica firme aí. E o anjo disse assim, Paulo, não temas. Olha aqui para mim, o anjo disse o que para Paulo? Não temas significa o que? Não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Agora, por que o anjo disse para Paulo não ter medo? Porque Paulo estava com medo. Não tenha medo, porque ele estava com medo. É interessante, as pessoas às vezes querem ser robôs. Paulo, assim como eu, assim como você, nós somos humanos. E às vezes nós temos medos. Mas o problema é que na situação que você estiver passando, quando o medo chegar, procure olhar para a palavra de Deus, confiar nela e não se entregar ao medo. A situação que ele estava vivendo era de quase morte. Humanamente falando, morte decretada a todas as 276 pessoas. Quando a Bíblia fala que havia perdido a esperança de viver, haviam perdido de todo, provavelmente até Paulo achava que o dia de encontrar com o Senhor era aquele, que ele também morreria, e estava todo mundo com medo no navio, mas chegou o anjo do Senhor e disse assim, não tenha medo. Versículo 23, porque nesta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Olha aqui para mim, Paulo estava indo para Roma, para ser apresentado a César, e ele achou que ia morrer na tempestade, mas o anjo chegou e falou, não tenha medo, porque o seu destino não é aqui, o seu destino é lá em Roma, e você vai chegar lá.
A tempestade, irmão, pode estar muito forte. Talvez você tenha perdido a esperança de sobreviver nessa situação. Mas o anjo do Senhor diz: não tenha medo, o seu destino não é morrer aqui. Deus tem uma visão para você. Deus tem um caminho para você. Deus tem um propósito para você. Não é porque você tomou decisões erradas, ou alguém tomou a decisão por você, no caso de Paulo, e você entrou no meio da tempestade, e você talvez esteja com medo, e quando a pessoa está no meio da tempestade com medo, o inferno inteiro se levanta para dizer: é o seu fim, está terminado, está acabado, porque uma vez que a pessoa se entrega, já não tem mais o que fazer. Quando a pessoa se entrega, ela declara a sua derrota. Você não pode se entregar, porque você não está derrotado, porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não tenha medo, levante a cabeça. Por mais difícil que esteja a tempestade, o anjo do Senhor está contigo, e você tem um lugar para chegar. O deserto não é o teu lugar, não é a tua sepultura. Paulo: não tenha medo, importa que seja apresentado a César, tem um caminho para você trilhar ainda. Mas olha que interessante, continuando o versículo 24: e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Por isso que Paulo disse: a vida de nenhum de vocês vai se perder, porque o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, me falou. A palavra de Deus trouxe o ânimo, trouxe a vida para aquele barco onde o cheiro da morte já estava exalando por todos os lugares. Continuando a leitura: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Olha que Paulo disse: Deus me falou, e eu creio que vai acontecer assim como o Senhor falou. Repita comigo: se Deus falou, vai acontecer assim como o Senhor falou. Você crê nisso, meu irmão? Fala sério para mim, você crê nisso? Deus não tem promessa para a sua vida? Às vezes Deus falou algumas coisas para você lá atrás, e você entrou no meio da tempestade, e você não consegue enxergar aquilo que Deus te mostrou. Será que Deus resolveu mudar os planos? Será que Deus falou: acho que eu não tenho mais isso para você não? Muitos dias eles não avistavam estrela, não avistavam sol, e eles achavam que ia morrer, mas lá no meio da tempestade, Deus enviou um anjo para dizer: não tenha medo, não tenha medo. Irmãos, não se preocupe, quando o medo chega, é preciso se posicionar, mas todo mundo tem medo, uma hora ou outra na vida. Mas não tenha medo, levante a cabeça, enfrente o medo, crie coragem, se firme na palavra de Deus, porque enquanto a gente fica desesperado, à deriva, sem controle, achando que é o fim, Deus está olhando dos céus com um sorriso no rosto, olhando o nosso desespero e esperando: acalma-te, porque eu quero te mostrar o caminho, acalma-te, eu tenho a direção para você. E quantas vezes você passou por tempestade, e você passou, por isso que fala passar por provações, você vai passar, e você olha para trás e viu o livramento que Deus deu. Sabe o Deus que te deu o livramento lá atrás? É o mesmo que está dando o livramento hoje, e vai dar o livramento amanhã, enquanto você confiar nele. Então confie e acredite. Bom, eu poderia continuar lendo, deixa eu ler só mais um pedaço, eu vou pular porque a história é grande, né? Mas eu quero só fechar com uma coisa, versículo 37, e éramos todos no navio 276 almas, e refeitos com a comida, que eles comeram um pouquinho, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia. Enseada é a costa do mar, perto da terra, e essa tinha uma praia, e consultaram sobre se deveria encalhar nela o navio, e levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia, dando porém num lugar de dois mares, encalharam ali o navio,
e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas, ou seja, o navio ia se despedaçar. Então a ideia do soldado foi que, olha as ideias, a ideia do soldado foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Engraçado, mesmo em meio à tempestade, o diabo não desiste. Esse aqui era um plano do diabo, vamos matar os presos. Levantou um servo do diabo lá, vamos matar os prisioneiros todos, para que ninguém escape. Eles vão nadar e vão sumir, a gente não pega mais. Mas lembra que Deus havia falado para Paulo que nenhuma vida ia se perder? Era plano do diabo. E o plano do diabo é assim para a nossa vida, irmãos: vão matar todo mundo, mas Deus tem promessa para você. Versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, que também era prisioneiro, lhe estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançasse primeiro ao mar, e se salvasse em terra, e os demais, uns em tábuas, outro em coisas do navio, e assim aconteceu, que todos chegaram à terra salvos. Todos. Por que todos chegaram salvos? Porque Deus havia prometido que ia salvar todos. Mas eu quero terminar analisando outra coisa que eu achei interessante. Eles estavam quase morrendo, num mar de tempestade. Apareceu o anjo do Senhor e abriu o mar. Não. Apareceu o anjo do Senhor e acalmou as ondas. Não. Apareceu o anjo do Senhor e parou a tempestade. Não. Apareceu o anjo do Senhor e fez todo mundo levitar e jogou eles na praia. Não. Apareceu o anjo do Senhor, estalou o dedo, transportou todo mundo para a praia, para a terra seca. Não. Apareceu o anjo do Senhor e fez o que grandioso? Apareceu o anjo do Senhor e fez o que estrondoso? Apareceu o anjo do Senhor e fez o que miraculoso? Nada. O anjo do Senhor não fez nada. Ele só trouxe um recado, uma palavra de Deus. Foi a única coisa que o anjo fez. Ele trouxe a palavra de Deus para Paulo. E a palavra que ele trouxe e entregou para Paulo, deu a ele conforto, deu a ele esperança e fé para continuar. Porque se Deus falou, vai acontecer. Tem muita gente sofrendo em meio à tempestade e está esperando um pastor chegar, se não o pastor Sidney, quem sabe um pastor famoso da televisão. Pastor, olha, vai vir aqui perto, ali em Sorocaba, vai vir aqui em Ribeirão Preto, para nós até perto, o pastor não sei da onde, lá da Bahamas. Tem gente esperando um pastor vir de longe, pegar um cajado, bater no chão e abrir o mar vermelho para ele passar. Ou chegar e dizer, cesse tempestade, a tempestade parar. Tem muita gente esperando muitas coisas miraculosas, sendo que o verdadeiro milagre está na palavra de Deus, simplesmente na palavra de Deus. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. E se tem uma coisa que nós também entendemos com essa tempestade, é que nós temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Sabe quando nós ouvimos bem a palavra de Deus? Quando nós estamos sem esperança. Quando a gente fala, agora eu vou morrer, eu fiz tudo o que eu podia, agora não tem mais o que fazer. A gente para, Deus fala, e aí, agora posso falar? Aí você fala, agora pode, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Deus fala o tempo todo. O problema não é falta de Deus falar, é falta de ouvirmos a voz de Deus. Todos se salvaram. E aí nós poderíamos continuar essa história, que também é muito bonita, no capítulo 28, quando chega à ilha de Malta, quando uma cobra venenosa, mortal, ela se prende picando a mão de Paulo. Quando ele chegou lá, a cobra mordeu, todo mundo achou que ele era um condenado. Aí quando não aconteceu nada, já achava que ele era um Deus, né? O povo não tinha o conhecimento que tem hoje, então eles eram levados também por qualquer coisa. Paulo se tornou um missionário ali na ilha de Malta. Ele começou a pregar o evangelho. Como ele foi curado, pessoas foram curadas, chegaram gente para ele curar, as pessoas da ilha foram todas para serem curados, e ele orou, curou todo mundo, fez a obra de Deus ali, tá? Isso mostra que não importa se a tempestade te levou até onde você está,
O importante é onde você está. Se Deus está contigo, uma grande obra Ele vai fazer. Você não está aonde você está por um acaso. Nem no trabalho que você está é por um acaso. O bairro que você mora não está lá por um acaso. A viela que você mora e está amaldiçoando os vizinhos inteiros, tomara que caia uma bomba, caia a viela inteira, fica só a minha casa em pé, você não está ali por um acaso. Deus tem plano, Deus tem projetos para a sua vida, e se você for fiel, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o entrares, e bendito será o saíres, e bendito todos aqueles que agora aplaudirem o Senhor, glorificando o nome dEle.